uma joia tão icônica que marcou a realeza ostentando a cabeça de duas rainhas que tem uma história de tragédia por trás da sua criação e que atualmente gera uma certa polêmica ao ser usada pela rainha Camila ao lado do rei Charles III. Quando falamos sobre as joias da Rainha Elizabeth, nenhuma é mais icônica do que a tiara conhecida como The Girls of Great Britain and Ireland Tiara. Essa preciosidade foi um presente de casamento dado à rainha em 1947. Um presente mais que especial da sua avó, a Rainha Mary. Essa tiara era sem dúvida uma das favoritas de Elizabeth II, pois não só ela usou repetidas vezes ao longo do seu reinado, como também foi essa que ela escolheu para aparecer em retratos oficiais e, mais que isso, é essa tiara que aparece nas notas e moedas da libra esterlina. A rainha usava essa tiara com tanta frequência que, num determinado momento, ela ficou sendo mais conhecida como a tiara da Rainha Elizabeth. No vídeo de hoje, vamos viajar um pouco pela história e conhecer mais sobre uma das tiaras mais icônicas de todos os tempos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal ativando as notificações. Vai ser ótimo ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos. Por que o nome da tiara é tão pomposo assim? Um nome comprido, The Girls of Great Britain and Ireland Tiara. É porque ela foi encomendada pelo comitê formado pela Lady Eva Greville para ser um presente para a princesa Mary de Teck, que estava para se casar com um dos netos da rainha Vitória. E se vocês repararem bem, essa tiara icônica forma a figura de meninas como se elas estivessem de mãos dadas numa roda. Basta ver a sombra que a tiara faz para perceber melhor essa imagem se formando. Detalhe é que o noivo acabou falecendo antes de se casar, então ela acabou se casando com o Duque de York, futuro rei da Inglaterra. E o Duque de York era o avô da Rainha Elizabeth. O casamento ocorreu em 1893. Quando o casamento foi anunciado, havia uma grande euforia por parte do público. Daí então a ideia de encomendar uma joia tão especial que acabou tendo a sua história mesclada com uma grande tragédia da época. Naquela ocasião, o presente de casamento custou apenas 5.000 pounds. A tiara foi encomendada à joalheria Garrards, uma das mais tradicionais da Europa e que está por trás de muitas das mais famosas joias conhecidas da realeza. Naturalmente, ao longo dos anos, a peça foi sendo mais e mais valorizada como um verdadeiro investimento, justamente por pertencer à Rainha Mary. Mas a história conta que as mulheres que formavam o tal comitê, em sua maioria aristocratas, juntaram os fundos para encomendar a peça à joalheria através de arrecadações. Elas conseguiram arrecadar uma quantia tão alta que sobrou bastante dinheiro, o qual elas destinaram à doação para viúvas e órfãos do navio HMS Victoria, que havia afundado fazendo diversas vítimas e deixando alguns sobreviventes. Só esse fato já mostra o significado histórico que essa tiara tem. A sua confecção ajudou a diversas vítimas desse naufrágio, fazendo centenas de viúvas e órfãos no Reino Unido e na Irlanda. Elas eram The Girls of Great Britain and Ireland. Foi por esse motivo marcante que a rainha Mary escreveu uma carta dizendo que essa tiara era um dos presentes de casamento que ela mais valorizava por causa das doações que a peça possibilitou. A rainha já mostrava então algumas de suas características. Ao se casar, antes de ser rainha, Mary foi a duquesa de York e mais tarde ela foi a princesa de Gales, já que o marido era o primeiro na linha de sucessão. Como rainha consorte, ela teve bastante presença. Historiadores dizem que ela se adaptou muito bem à função, muitas vezes dominando a cena. Além de tudo isso, a peça é uma joia belíssima. A tiara, em formato circular, contém 9 grandes pérolas no topo, diamantes na parte central e o arco na base. Como muitas outras joias da realeza, essas 3 partes podem ser separadas para serem usadas individualmente. A rainha Mary era muito criativa na sua forma de usar tiaras. Então, em 1920, ela resolveu substituir as pérolas por diamantes que vieram do condado de Surrey, na Inglaterra.
Já a Rainha Elizabeth usou durante muitos anos apenas a parte central dessa tiara, que ficava mais delicada na cabeça. Dizem que quando ela estava se preparando para algum evento oficial e escolhia essa tiara, Ela avisava a sua fiel assistente e camareira, Angela Kelly, que nessa imagem aparece num vestido preto ao lado da rainha e da ex-editora de moda da revista Vogue. Ela avisava a Angela que ela ia usar a tiara da vovó, que é como ela se referia à tiara que havia pertencido à sua avó, a rainha Mary. E nós temos aqui no canal um vídeo sobre Angela Kelly, fiel escudeira da rainha, que ganhou até a Ordem do Mérito do Império Britânico. Quem quiser conferir o vídeo, vai estar o link aqui no final. em 1969, ela resolveu colocar a base de volta à tiara, que acabou se tornando a mais icônica a adornar a cabeça da Rainha Elizabeth II. É por isso que, a cada vez que a atual rainha consorte Camila aparece usando essa peça, sempre chama muito a atenção, pois sem dúvida essa é uma das mais valiosas da coleção pelo seu valor histórico e sentimental. O público não esperava que Camila fosse usar essa tiara tão cedo. Essa é então a história da The Girls of Great Britain and Ireland Tiara. Comentem aqui se vocês concordam com a opinião de alguns de que quando a rainha Camila usou essa tiara pela primeira vez, ainda era muito cedo para ela exibir justamente a tiara favorita da rainha Elizabeth II. Compartilhem esse vídeo com quem gosta de histórias da monarquia, se inscrevam, deixem o like e até o próximo!